Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui nessa segunda-feira acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito nesta segunda-feira. Nós estamos iniciando mais um programa Acordando para o Propósito. Talvez você esteja aqui pela manhã tomando o seu café. Então saboreie o seu café, aprenda a palavra de Deus, faça essa reflexão antes de começar o dia. Mas antes de nós efetivamente trazermos aqui a reflexão do dia de hoje, eu quero dizer para você, faça a sua inscrição no canal, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Você está aqui e ainda não é inscrito? Não deixe de cumprir essas ações para que você se torne aqui um inscrito oficialmente, sendo um participante do Acordando para o Propósito, instalando o app na sua vida. E por falar em café da manhã, o café da manhã, ele geralmente fala sobre a iniciação do dia. Muitos talvez começam o dia tomando um café, se alimentando. Eu tenho certeza que isso é a prática de muitas pessoas. Você já reparou que o seu dia ele tem uma formatação de muitas coisas que você faz e que você não se programa para isso? E aí geralmente as pessoas chamam isso de organização. E outras, mesmo fazendo essas coisas, elas dizem que estão desorganizadas. Você já ouviu pessoas falando isso? Ah, a minha vida está uma bagunça, a minha vida está desorganizada. Eu diria, na verdade, que isso parte de um pressuposto de que as coisas elas estão sempre em um determinado lugar, porque você colocou. Poucas coisas na vida têm o caráter de ir para um determinado lugar sem que você coloque. E os seus hábitos eles também refletem, são fruto desse tipo de organização, que em dado momento, por ser deixado de lado, gera uma desorganização. Nós estamos aqui no mês de março, Acordando para o Propósito, tratando sobre esse tema, organização. E à luz da Bíblia nós temos visto aqui coisas importantes. Hoje eu gostaria de frisar um único versículo. Capítulo de número 14 de 1 de Coríntios. Eu queria que você prestasse atenção somente no versículo de número 33. Eu vou, de alguma forma, trazer para você só uma ideia do contexto, mas não vamos nos aprofundar nele. Eu quero só que você entenda a essência do que a Bíblia está falando. Versículo 33, 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas é Deus de paz. Você lembra que a gente falou sobre a paz aqui? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Pois bem, o contrário de paz é a desordem. Isso já foi muito claro através das nossas reflexões aqui. Mas o que eu quero que você entenda hoje no nosso café, aqui no Acordando para o Propósito. Faz tempo que eu não coloco o café na hora do Acordando para o Propósito. Então, você que está aí nos acompanhando, tomei aqui a última parte do café. Vou deixar aqui o restinho para tomar depois do programa. Mas o que eu queria dizer para você. Paulo, aqui ele está trazendo um ensinamento que, basicamente, esse ensinamento do apóstolo Paulo ele está vinculado a uma questão de culto. Uma questão de culto. Então ele fala... tratando-se de profeta, falem 2 ou 3, e os outros julguem, ok? Cuidadosamente o que foi dito. Ele está falando sobre a questão da ordem, a decência, no que diz respeito ao culto. Aí ele fala sobre o espírito dos profetas estar sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem. Essa aqui é a lógica do que o apóstolo Paulo está falando. Quando eu digo isso para você, eu quero trazer para você a perspectiva de que o culto, ele não é apenas um momento de encontro, onde nós nos reunimos para fazer isso de maneira coletiva. Mas o culto, ele é todo e a qualquer momento, através da expressão das nossas vidas. E quando eu falo para você que Deus ele não é o Deus de desordem, nós precisamos atentar que cada detalhe das nossas vidas é um aspecto de que deve estar organizado para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E por que eu estou falando essa determinada situação? Não sei se você já ouviu falar sobre a ideia da liturgia do ordinário.
existe até uma escritora que trabalhou muito isso. A liturgia do ordinário é você pensar que há manifestação de Deus em coisas que às vezes as pessoas não atribuem como sendo uma manifestação de Deus ou do poder de Deus. E quando elas fazem isso, elas desprezam essa liturgia do ordinário. Mas eu quero chamar a atenção para você de que essas coisas que são, às vezes, invisíveis aos olhos criteriosos, diria assim, invisíveis aos olhos criteriosos. Então elas até estão diante dos seus olhos, mas o seu olhar não tem sido criterioso em relação a isso. E você tem negligenciado, e por isso há uma desordem. Quando eu falei aqui sobre o café, sobre o dia a dia, e hoje é segunda-feira, eu queria de fato falar isso para vocês, é que a sua semana, ela não começa segunda-feira. A sua semana não começa segunda-feira. As pessoas pensam que a semana começa na segunda-feira. Por si só, a semana começa no domingo. Mas o que eu quero dizer é que a sua semana, ela na verdade não começa no momento literal. Então, a semana começa domingo. Tá bom, mas ela não começa domingo no sentido literal, por quê? Porque você precisa fazer planejamento. Você não pode andar aleatoriamente. Esses hábitos que eles já estão entranhados e arraigados dentro da perspectiva do seu dia a dia, eles precisam ser analisados. Então tem gente que começa a semana e vai imputando compromisso sem antes compreender, ter uma visão geral. Então você planejar a sua semana com antecedência, ela fala sobre uma ordem e não sobre uma desordem. Deus é um Deus de paz e não um Deus de desordem. Hoje eu queria trazer esse alerta para você, para que você possa analisar. Hoje você vai ter aí o compromisso. Não sei o que você está fazendo agora. Talvez você esteja tomando o café, como eu falei. Mas talvez você esteja fazendo qualquer outra coisa. Tua missão hoje é: olhe e anote tudo o que você está fazendo. Olhe e anote tudo o que você está fazendo. Por exemplo, estou tomando café. Tomei café a tal horário. Saí para o trabalho. Anote o horário. Aí depois, no final do dia, você vai ver, tal hora eu almocei, tal hora eu fiz isso. Aí você vai ver assim, falar, eu não orei hoje. Eu não li a palavra hoje. Eu esqueci de dar importância a determinada situação da minha vida. Você vai achar hábitos ou falta de hábitos que estão trazendo algum tipo de comprometimento à tua organização. Então hoje, você pensar no que nós estamos falando aqui é o seguinte: na sua rotina, você pode encontrar a ordem ou a desordem. Para tanto, a sua rotina, ela passa por uma análise antes dela começar. Então, às vezes, você já imputou atos que estão automatizados. Sem analisar essa rotina, você não vai conseguir ordenar essas coisas, você não vai dar prioridade, você não vai gerir o tempo. Então, ainda não entrei aqui no Acordando para o Propósito para análise da gestão do tempo, a organização do tempo. Mas já estou começando a entrar aqui nesse aspecto de você pensar o teu dia a dia e o teu dia de maneira mais detalhada. Então eu estou dando aqui a dica para você, uma dica infalível para você analisar a organização do seu dia. Uma dica infalível para você começar a analisar a tua organização. Pega uma folha de papel, uma caneta e anote tudo, exatamente tudo que você está fazendo no dia de hoje, nessa segunda-feira. Vai dar um pouquinho de trabalho, porque você às vezes vai fazer alguma coisa e fala, esqueci de anotar, porque não está no teu hábito fazer isso. Então você vai anotar, acordei tal hora, tomei café tal hora, saí para o trabalho tal hora, ou se você vai de condução, se você vai de carro, você vai anotando, demorei tanto tempo para ir para o trabalho e tudo mais. Porque esse é o primeiro passo para você fazer análise, organizar os fatos e os acontecimentos do seu dia para você olhar. E aí hoje eu não vou falar muita coisa aqui, mas através disso você vai começar a ponderar aquelas faltas que tem na sua vida que você precisa organizar. Deus é um Deus de ordem e não um Deus de desordem. E todo o seu dia, ele é uma expressão de como você cultua a Deus, como você adora a Deus. É a chamada liturgia do ordinário. Os fatos e acontecimentos do teu dia a dia fazem parte dessa liturgia. A liturgia do ordinário, não do extraordinário. O culto na igreja é um momento extraordinário. Você não fica de segunda a segunda na igreja no culto. E se você estiver fazendo isso, está até errado, porque em alguma área da sua vida você vai estar deixando de cumprir. Então esse é o extraordinário. O culto extraordinário é o culto fora dos parâmetros do teu regular tempo de entrega no dia. Trabalho, casa, família, tal e tudo mais. Aí você vai 3 vezes na semana. Quem muito vai, mais do que isso, é 4 vezes na semana na igreja para um momento de culto e aprendizado. Mas o restante da semana, a maior parte do tempo você está em outra coisa. Isso faz parte
de uma liturgia ordinária na tua vida e você precisa prestar culto também através disso. Essa reflexão é para você nessa segunda-feira, que acordou aí tomando um café, acordando para o propósito e já recebendo essas instruções aqui. Faça isso, pega o papel e relacione tudo. Depois, momento de análise. Eu posso trazer depois como que você vai analisar isso, tá bom? Esse foi o Acordando para o Propósito dessa segunda-feira. Eu quero desejar para você uma semana abençoada, cheia da presença de Deus e com muita organização, porque Deus é um Deus de ordem e não um Deus de desordem. Onde tem ordem, tem paz. Onde tem ausência de paz, é porque existe desordem em algum nível, em algum aspecto. Forte abraço para você e parabéns porque você está aqui, acordando para o propósito. Deus abençoe.